Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma semana que se foi, né, irmãos e irmãs? Hoje sextou, já? Sextou. E graças a Deus foi uma semana abençoada. Obrigado, Pai Santo, Pai amado, Pai querido. Obrigado pela tua presença, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado. Nós queremos consagrar agora na tua presença toda a nossa família, todos os nossos amigos, irmãos de igreja, irmãos de sangue, família, né? Todos, nossos amigos, vizinhos, nossa cidade, nosso país, pedindo que o Senhor venha derramar a tua bênção sobre cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado, enquanto a gente dorme, o Senhor zela por cada um de nós. Louvado seja. Gente, a internet começou já caindo. Eu estava falando pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Obrigado por tudo, Paizinho, Pai amado. Amém, aleluia. Deixa o Elcio falar bom dia para vocês. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Mais uma sexta-feira que nós estamos aqui louvando e agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele faz na nossa vida. E pedindo também para que Deus nos proteja, nos guie, nos mostre o caminho, cuida de nós, cuida das nossas crianças, cuida dos nossos doentes, cuida da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa palavra, da nossa vida, enfim. De tudo, Senhor. E em nome de Jesus é que nós te pedimos, porque Ele é a ligação, o alvo. Nosso alvo não é a salvação, e a palavra fala que quando você subir, quando aquele que merecer subir, vai ficar sentado junto com o Senhor, né? Reinando junto com Ele. Na sua glória, oh Deus, Pai. Esse momento muito importante. Quando Jesus falou assim, ó, vinde benditos, né? Ele vai falar, vinde benditos. A palavra vai falar assim que Ele nos quer. Ontem eu li uma coisa interessante de manhã, que vai falar assim, Deus que escolheu, não foi nós que escolhemos. Oi, Ana, paz, bom dia, com alegria. Eu vos escolhi a vós. Ele que nos escolheu, né? Nós vamos ler hoje uma parte do Evangelho, do capítulo 2 de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. A gente vai ler do 13 até o 23, que ele vai falar sobre... Jesus purifica o templo. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um azorraque de cordéis, lançou todos para fora do templo, também os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostras para fazer isso? E respondeu Jesus, derribai esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em que 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois a gente vai explicar o porquê que ele falava do templo do seu corpo. Amém? Amém, amém, amém. Graças nós te damos por essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Louvado Que nós seja. possamos meditar a sua palavra com amor, com sabedoria, com ousadia, e o seu Espírito Santo venha falar no nosso coração. E quando ele chega no templo, irmãos, ele vê aquele alvoroço, né, Célia, vendendo... Porque, ovelhas, pombos, então, cabritos. porque ali
precisava de ter as ofertas boas, né? E aí eles aproveitam, já que precisa e todos precisam de comprar, todos que vêm aqui, então por que a gente não vem aqui e já vende? E cambista também, quem vem de fora e não tem o dinheiro local, a gente troca. Igual as casas de câmbio. Você troca dólar, você troca euro por real e aí por assim adiante. Mas é um comércio. Ninguém troca de graça. Ninguém está ali para trocar dinheiro por caridade, né? Tem que ter um lucro. Todo mundo tinha lucro disso. E aí virou o quê? Um comércio de bicho, animal, boi, ovelha, pombo e também uma casa de câmbio, né? E quando Jesus viu aquele lá, ele ficou indignado, ele fez um chicote de cordéis, aqui ele vai falar um azarroque, um chicote, imagina que nem uma piola, e mandou, chutou as mesas, derrubou dinheiro, esparramou os animais e desceu o chicote neles e pôs todos para correr. E ainda falou, e aí os principais de lá, quem é esse homem? Que direito que ele tem de fazer isso? E ele falou, não faço da casa do meu pai casa de venda. Casa de vendas, comércio. Hoje em muitos lugares nós temos comércio nas igrejas, sabe? Vende de tudo. Mas eu não acho errado, de verdade, irmãos, vou falar aqui, né, da minha opinião. Eu não acho errado as pessoas fazerem lá na frente da igreja, que é uma lojinha, para vender camiseta, roupa evangélica, livros evangélicos, ajuda a igreja, isso ajuda muito a igreja, né? A igreja precisa de crescer e através disso, eu conheço igrejas que através disso construíram, entendeu? Outras igrejas, então a gente não pode julgar, né? Como está sendo feito, tem que ser tudo feito com muito zelo, com muito sabendo no que vai usar, naquilo que vai usar, para que vai usar. As irmãs se vestem de camisetas dali, eu acho bonito, né? As camisetas são feitas ali, são usadas com frases para Jesus. Os vestidos das mulheres são lindos, né? Eu fico vendo. Então, eu não acho errado, não, né? Aqui, irmãos, eles estavam levando todo tipo que era animal e era todo tipo de pessoa que se juntava ali para vender e às vezes os animais eram até doentes, sabe? Não eram animais sãos e tinha tudo que era tipo. Aí já é outra coisa, né? Você fazer comércio para você ganhar dinheiro. Lá era para eles. Então, só pensando em você, né? Hoje as igrejas, elas fazem comércio de livros, de roupas para a igreja, entendeu? Ela vai entregar para a igreja, aí é diferente, né? Amém? Amém. Né, Zilda? Bom dia, com e alegria. Essa passagem é muito importante que eu li. Eles falou, derruba esse templo, em 3 dias eu construirei. Eu estava fazendo um estudo, já falei numa live da tarde aqui que eu escrevi no caderno que eu já falei, sobre um mistério que envolve o número 3. Esse número 3, irmãos, como 3, 30, ele é uma coisa muito importante. Em 3 dias o que o número 3, a gente fazendo um estudo da simbologia do número 3, ele significa completude. Ele é um símbolo de perfeição. Ele é uma união entre forças opostas. Ele é uma harmonia entre o divino e o humano. Que lindo. Ele é presente, passado e futuro. Então, tem todo um número 3. Quando ele fala assim, 10 dias, eu quero enfatizar aqui nesse momento que em 3 dias ele resolveu tudo. 3 dias. Em 3 dias ele deu um jeito de resolver tudo. Então,
tudo já era previsto, desde o Pentateuco lá sobre os profetas messiânicos já previam que Jesus Cristo viria, um filho nos foi dado, um príncipe, libertador, príncipe da paz, né? Até a maneira que ele ia morrer. Quando ele fala aqui do templo em 3 dias o levantarei, ele estava falando do seu corpo, dele? Exatamente, ele estava falando do corpo ele. Então nós vamos chegar lá na 15ª que eu vou falar. Então Jesus, irmãos, ele a partir do nascimento de Jesus, ele foi visitado pelos reis magos e ele recebeu 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Ficou 30 anos aprendendo e ensinando também. Jesus não era assim, ficava só andando e passeando. A palavra vai falar que era experimentado nos trabalhos. Ele sabia fazer muitas coisas. Seu ministério durou aproximadamente 3 anos e meio. Ele teve vários amigos, porém 3 amigos eram muito mais fiéis, muito mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. Quando ele foi vendido por Judas, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Foi negado por Pedro por 3 vezes e pregado num madeiro entre 2 homens, totalizando 3. E também foi pregado com 3 pregos, um na mão direita, um na mão esquerda e um nos pés sobrepostos, né? Na Via Dolorosa, quando ele foi carregando aquela cruz, ela tinha aproximadamente 300 metros. E essa cruz ela não era muito alta também, ela tinha 3 metros de altura. Ele foi crucificado entre 2 ladrões. Ele morreu às 3 horas da tarde, quando ele disse, está tudo consumado. Desceu ao Hades. Quando ele desceu ao inferno e tomou a chave, ontem eu falei isso, se eu não me engano, e libertou todas as almas que estavam cativas por Satanás, por 3 dias ele desceu. E quando Maria Madalena chegou correndo no túmulo, onde colocar o meu Senhor, ele já não estava mais ali. No terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia, aí o anjo falou assim, ele não está mais aqui, ressuscitou. Aí que ele queria, aí ele disse, aí veio se cumprir na 15ª, derruba esse templo e eu o construirei em 3 dias. E ele estava falando do templo, ele, Jesus Cristo, do corpo dele. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, irmão, 3 pedidos ele fez para o Pai. 3 pedidos ele fez para o Pai e 3 pedidos também ele fez para nós. E ele está ao lado de Deus Pai, totalizando também 3 pessoas. Da Santíssima Trindade, Pai, e é Filho, o Pai, o Filho Santo. E o Espírito Santo. Então esse número é um número muito, que ele tem muito a ver, se a gente começar a estudar, cada prego, cada chicotada, cada zombada, todas as coisas que ele passou para salvar a mim e a você. Quando a gente fala de número 3, a gente vai ler algumas coisas assim, ó. Eu já falei que ele iniciou o ministério com 30 anos, porque todas as pessoas, eles estudavam e só depois dos 30 anos é que eles exerciam o ministério. No caso de Jesus, ele ficou com 30 anos aprendendo tal, depois que ele começou o ministério. José foi governador com 30 anos. Davi foi ungido com 12 anos por Samuel, mas ele só foi reinar depois dos 30 anos. 10 anos ele passou foragido, fugitivo. Ezequiel foi sacerdote com 30 anos. Então, é só para ver que os ministérios dados por Deus... Você sabia que os sacerdotes, eles assumiam o sacerdócio só com 30 anos? Com 30 anos. Olha que bonito, né? Jesus com 30 anos, né? Eu falo, olha que lindo. Vou falar uma coisa para vocês sobre o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo é um Deus. Também é uma pessoa. Ele é Deus. Não é um Deus, ele é o mesmo próprio Deus, o Espírito Santo.
E como que o Espírito veio sobre Jesus no momento que ele foi batizado por João Batista. Todo mundo vai lembrar dessa passagem, que veio em forma de pomba e desceu, e aí todo mundo escutou aquela palavra que falava assim, ó, este é o meu filho amado, ao quem eu tenho muito prazer, eu tenho muito comprazo, eu tenho muita afeição. Todo mundo ficou admirado de ver. Só que esse mesmo Espírito que disse isso foi o mesmo Espírito que levou Jesus a ser tentado pelo diabo. Lá no deserto. No deserto. O mesmo Espírito, o Espírito Santo. E ele é o mesmo Espírito que quando Jesus ressuscitou, ele falou, eu vou... Mas não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos, deixarei sobre vocês meu Espírito Santo. O que é o Espírito Consolador? O Espírito da verdade, seu advogado, Paráclito. É o Pai. O Pai. É tudo. Ele é tudo. O Espírito Santo é que nos guia. Existem religiões que negam o Espírito Santo e a Santíssima Trindade. Não que negam, que não acreditam, que vê de outra forma. Mas nós, irmãos, nós temos, porque está escrito aqui, o Espírito Santo, o Deus, o próprio Deus em nós. A Célia ontem falou do véu. É naquele momento onde que ele falou que tudo está consumado. Naquele momento, às 3 horas da tarde, que a terra escureceu, houve um terremoto, um tremor de terra. Isso é maravilhoso. E teve uma coisa assim que foi fenomenal naquele momento. Não era coincidência. Fenomenal. Que até os guardas que estavam lá, os centuriões, falou verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Tremor de terra, escuridão no mundo. Eles estavam ali oferecendo, né, fazendo a oferta ali para Deus, às 3 horas da tarde, mas eles não estavam dentro do Santo do Santo, eles estavam fora, porque eles só entravam uma vez por ano. E de repente, 3 horas da tarde, aquele que era luz ali morreu na cruz e ali se fez uma escuridão. Naquele momento tudo escureceu, as pedras tremeram, o lugar tremeu, né? Houve um rebuliço, irmãos. E aí ele falou, e quando ele entregou o Espírito... E quando ele entregou o seu Espírito ali, naquele instante, o véu foi rasgado de alto a baixo, né? De alto a baixo. É como se a gente pegasse essa folha assim, ó. Não tem nenhuma folha aqui para mim mostrar. Deixa eu pegar uma folha aqui, peraí. E o véu foi rasgado de alto a baixo. Quer ver? Assim, ó. Olha, Deus fez assim, ó. Na hora que Jesus morreu, Deus fez assim, ó. E a separação que tinha entre nós e Deus já não existe mais. Tem uma musiquinha que fala assim, ó. O véu que separava já não separa mais. O véu que separava já não separa mais, né? Nós já falamos muito sobre isso, não custa falar de novo. É maravilhoso, irmãos, porque a partir da morte de Cristo, nós tivemos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, em Adão nós fomos separados. Em Adão nós fomos separados, né? Pelo pecado de Adão, nós fomos separados da presença do Deus conosco. E pela morte de Jesus, nós fomos reconciliados. Uma nova aliança, né? Olha que lindo, irmãos. Jesus, quando morreu ali na cruz, nos deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Porque só existe um caminho entre o homem e Deus. Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Olha, é maravilhoso saber como Deus tem amor tão grande por nós. Tão grande. Quem de nós teríamos coragem de pegar o nosso único filho
entregar por alguém, né? E ele não entregou só por uma pessoa, ele entregou pela humanidade, pelo povo, né? E eu acho isso maravilhoso. Só louvar, agradecer, bendizer a Deus por ele ter feito isso. E a partir do momento que Jesus morre, o Espírito Santo, né, vem habitar dentro de cada um de nós. E é ele que nos deixa olhar para a palavra. É o Espírito Santo que nos deixa olhar para a palavra como boca do Senhor para cada um de nós. É ele que nos mostra que a palavra nos alimenta como um maná. Nos mostra que a palavra é o caminho. Eu falo, obrigado, Espírito Santo, obrigado por tanto amor, né? Por nos esclarecer, nos guardar, nos proteger, nos guiar. O Espírito Santo de Deus é tudo isso em nós. Acho lindo, eu amo o Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, que conduz, que nos leva à vida eterna. E louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Amém, irmãos? Amém, aleluia. É isso aí. Vamos orar pelas pessoas que nos pediram oração, pelas pessoas enfermas, Gente. muitas pessoas que nos pediram oração. Esse é um caderno repleto. Olha que bonito, né? Nós queremos entregar os nossos irmãos. Hoje eu quero entregar em primeiro lugar o Samuel, uma criança. Não vamos falar as doenças, mas quero entregar o Samuelzinho. É uma criança, um menino de 12 anos, né? E eu quero entregar ele na presença do Deus Todo-Poderoso. Dica Silva. Paz, dica, bom dia. Drica. É Drica? É. Aí eu li aqui. É Drica. É irmã da Maria. Mas tá escrito dica com H. É dica? É Drica, não é? Eu sei. Seja lá. Graça e paz. Paz, irmã. Sexta-feira que vem nós estaremos aí juntinhas, tá bom? Dar aquele abraço, participar, receber Aleluia. da palavra, todos juntos aí, se Deus quiser, na outra sexta, tá? Olha que lindo. Entregando o Fabiano, tio Antônio, que é o tio do Daílson, o Zé Roberto, Samuel, Lúcio, Fátima, Onair, Zilda, Hermes, Lucinéia, Elcimar, Nice, pastora Nice, Elaine, Clemência, Omar, Vitória Gabriele, Renato, Rafaela, Davi, a aposentadoria do Fábio Borac, da Edna, do pastor Mauro, da Clemência, da Raquel, do Ronaldo, da Fátima, orando pela Fátima, pelo Cláudio, pelo José Roberto, pela Maria Rita, pelo Davi, pela Tatiane, Jaqueline, Diego, Haroldo, Celina, Samuel, Rita, Iva, oh Deus, né? E o menininho Henrique, oh Senhor, tem misericórdia. Sou João, né, Fé? Também. Sou João. Irmãos, então, tantas pessoas, né, gente crendo que o nosso Deus Todo-Poderoso, todos na presença. Colocar todas as irmãs da nossa igreja que se reúnem num grupo para orar pela igreja. E eu quero orar pela Timi, vou escrever aqui para mim não esquecer. A dica falou assim, oração pela minha parentela, irmãos, para os irmãos. Sim, para todos. Deus abençoe, Gri. Eu posso colocar tua mão poderosa sobre cada um, Pai, trazendo teu Espírito Santo de amor, Espírito Santo de proteção, de orando saúde. Pela igreja lá de São Sebastião do Paraíso, para todos os irmãos, né? Colocar todas as nossas irmãs que participam do grupo, nosso núcleo também, que nós temos de oração, que o seu Espírito Santo venha, Pai, agir no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Cada um nós entregamos a tua presença, Pai, já louvando, agradecendo, crendo que o Senhor visita cada um, Senhor. Louvado seja, Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua presença, pelo teu amor. Entregamos a família inteirinha da Drica agora na presença de Deus Todo-Poderoso, pedindo pela família dela, por todas as famílias, pela Edna, pela Eva, Maria, Marcinha Pereira, todos que entram na live, pastor Antônio, Ana, pela Raquel,
pela Tatiane, Emerson. por todos, pela Karina, Emerson, que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado, Senhor, orando pela Karina, Senhor, toca também com teu poder, cura, liberta. Nós te entregamos tudo na tua presença, Senhor. Obrigado, Pai querido, amado, louvado seja. Amém, aleluia, amém. Amém. É isso aí. É isso, irmãos. Sexta-feira, né? Chegou mais uma vez. Nós vamos encerrar nossa semana trabalhando. Maria, bom dia, Bom Pai do dia, Senhor. Maria, Pai Emerson, Jesus. bom dia, Pai do Senhor. E fica para nós essa mensagem, né? Do 3. Essa mensagem, se você for analisar, tudo tem muito significado. Muito significado. Paz, Filho, Espírito Santo. Ana, Deus abençoe você e sua família, Eu irmã. vou falar a bênção apostólica. Hoje à noite nós temos live às 18 horas e depois Temos culto. E na nossa igreja também tem culto às 19 horas. Quem for daqui do Patrocínio Paulista for participar, né? Estaremos juntos. Amém? Ô irmãos, quem for lá de, como que chama a cidade que eu vou? Goianazes. Quem é de Goianazes, Peixotinho. Peixotinho, se você estiver ouvindo, vai ter um encontro de mulheres na igreja Assembleia amanhã às 17 horas. E você que for de perto, você está convidado a participar, tá bom? Eu creio que Deus já preparou e vai ser uma bênção, irmãos. Aleluia. Se Deus quiser, estaremos todos juntinhos lá, louvando, agradecendo a Deus. Mais uma família que eu vou conhecer, não conheço ninguém, né, da igreja, vou estar ministrando lá e eu já estou com o coração assim cheio de alegria, porque mais uma família, né? Eu falo assim, como Deus nos une, como é no mesmo Deus, Ele nos apresenta. Um dia estaremos todos na glória, louvando o Senhor. Então Ele já está me apresentando, sabe, os irmãos? E eu fico muito feliz, muito, mas muito feliz de verdade. Eu fico ansiosa para ver amanhã a cara das irmãs que vão estar lá, cada abraço que a gente vai dar. Eu quero conhecer a pastora, eu sei que o nome dela é pastora Jéssica, eu não sei nem o nome do pastor ainda, mas eu sei que a pastora é pastora Jéssica, já pedindo a bênção para eles. Né, Eva? Que bom que Deus nos une. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos em São Sebastião do Paraíso com os irmãos para louvar, agradecer e bendizer a Deus. Eva, um abraço para você, para o João. Maria, um abraço para você, para o Vandeir. E que Deus abençoe. Amém. Edna, para o Paulo, a dona Ana, para o seu... como que é, Joaquim? O marido da dona Ana? Antônio. Antônio, que Joaquim, por outro marido aí. Seu Antônio, que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Fiquem Deus com abençoe todos que entraram na live. Fiquem todos na Paz do presença do Senhor nosso Senhor Jesus. Jesus, na paz do Senhor. Eu vou falar a bênção apostólica para a gente encerrar a nossa live. Não esquece que hoje às 18 horas temos live também. Oh, glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, Amém. se Deus é por nós Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Ana? Ninguém, Deus né, abençoe. Eva, Maria, Drica. Deus Uma abençoe. abençoada sexta, um abençoado final de semana, em nome de Jesus. Amém. Fiquei com Deus, chuva de bênção. Espera aí, gente. Tem que esperar conectando aqui. Nossa internet a gente paga 500